Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa sala de vídeo aqui da Casa de Ismael. Hoje, de uma forma diferente, através desse vídeo, queremos fazer uma exposição doutrinária falando do Evangelho do Cristo. E para a nossa harmonização, vamos lá para o capítulo Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, o item Bem e Mal Sofrer, por Lacordaire, em Havre, 1863, que diz assim: Quando o Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer. Poucos são os que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos uma fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, pois o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela. E é por isso que a vida é cheia de aflições. O militar que não é enviado para a frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Sejam como o militar que não quer o repouso, pois ele enfraquece o corpo e entorpece a alma. Portanto, fiquem satisfeitos quando Deus os enviar à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme diante de um inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, ou seja, manter-se firme diante do inimigo, mas Deus lhe reserva um lugar melhor no mundo espiritual. Quando um motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para superá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva, do desespero, poderá dizer com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Meus irmãos, então, com esta mensagem, que é bem propícia ao momento em que estamos vivendo, vamos fazer então a nossa prece de abertura, pedindo luz, pedindo amparo espiritual dos bons espíritos que sempre nos assistem, nos dando força para seguirmos a nossa jornada. Vamos pedir então nesse momento por nós mesmos, espíritos ainda tão devedores aqui nesse plano terreno. Vamos pedir pelas pessoas que estão acamadas, que estão enfermas, que estão em presídios, que estão
em casas de passagem, que estão precisando desse amparo espiritual que hoje nós aqui viemos buscar. Vamos pedir então para que o Mestre Jesus nos abençoe. Imaginemos nesse momento a figura meiga do Mestre entrando pela porta principal de nosso lar, visitando cada aposento, deixando lá um rastro de luz, de paz, de amor e de tranquilidade. Vamos então, nesse momento, fazer a oração da gratidão, dizendo assim: obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, por mais um dia de chuva, de raios e de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder desta forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos hoje, já que na abertura fizemos a leitura do Evangelho no capítulo 5, no item 18, e agora vamos ao item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda a sorte de privações, para se libertar pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria?
Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de se quitarem estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só qualquer que seja que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, é como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vossos salários na terra, ide e recomeçai a vossa tarefa. Isso tudo que lemos até aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12. Vamos agora procurar entender os motivos de resignação. Não há quem não se pergunte: por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste? Analisemos, pois, as questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos exorta à resignação. Primeiro, temos que entender o que significa resignação. Resignação quer dizer tornar-se animoso no sofrimento, paciente diante da ingratidão, da adversidade, do infortúnio. Vamos analisar os aspectos gerais. Para uma melhor compreensão do tema, convém nos lembrarmos de que as bem-aventuranças encerram os ensinamentos de Jesus ministrados do alto do monte em Cafarnaum, conhecido também como o Sermão da Montanha, e que tinha o objetivo de fazer uma síntese das leis morais que regem a humanidade. As bem-aventuranças é um termo técnico para indicar uma forma literária de ministrar conhecimentos. Pode-se dizer que é uma declaração de bênção em virtude de uma boa sorte. Com Jesus, toma a forma de um paradoxo. A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas de uma má sorte. Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Gandhi, o grande libertador da Índia, pela política da não-violência, dissera certa vez que, se da doutrina do Cristo os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças, de nada sofreria, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Ao refletir sobre esse tópico, tenhamos claro em nossa mente o seu fim último, que é a consolação frente às nossas dificuldades.
dor e sofrimento. Embora possamos sentir dor e não sofrer, os termos são, na maioria das vezes, interpretados como sinônimos. Mas quais são os tipos de dor que, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito? Dor expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, dada a nossa ignorância. Nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Dor evolução. Enquanto na dor expiação somos obrigados a sofrer porque merecemos, ou seja, porque cometemos deslize com relação à lei natural. Nesta ocorre ao contrário. Sofremos porque o anelo da perfeição, a purificação da nossa alma, o espírito que atingiu essa fase está num nível de evolução bem superior ao que sofre por um castigo, entre parênteses, né? Por isso, não é muito correto dizer que a reencarnação é uma punição. Ela também é motivo de evolução. E a dor auxílio? Essa dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos, meditando em nossa situação. Quem visitar pessoas internadas em hospitais e casas de recuperação pode notar as feições de cada um que está nessa situação. Sofrer de modo feliz. A lição nos convida a ser feliz no sofrimento. Por quê? Pois sabemos que se temos um problema para resolver, aceitemos com resignação e paciência, e com a alma leve e feliz, pois sabemos que o problema existe. O importante é nos mantermos calmos para poder analisar todos os aspectos e manter um olhar de paz e tranquilidade, e pedirmos a Deus para passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, mais feliz. Dívidas do passado. Voltando para dentro de nós mesmos, e mesmo que saibamos da advertência do esquecimento do passado, temos sempre a intuição de que somos e por que estamos nessa situação. Quer dizer, não há necessidade de fazermos uma regressão de memória ou terapia de vidas passadas. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões de nosso sofrimento no presente. Devemos 100 e pagamos apenas 1. Os espíritos nos orientam que a resignação ao sofrimento equivale ao seguinte raciocínio. Suponhamos que tenhamos uma dívida de R$100, que deve ser quitada num prazo X. Na contabilidade divina, surge a seguinte operação. Se me pagardes apenas R$1, eu quitarei a dívida toda. Quem que se julga honesto e responsável não se apressaria em desembolsar R$1 e ficar livre de toda a dívida? Assim é que procede a divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que deveríamos realmente pagar. Essa citação me faz lembrar uma frase de Chico Xavier que diz assim, e que eu já citei aqui em outra ocasião. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que lindo isso que Chico nos disse. E vejam como é importante trabalharmos do bem, com resignação
esperando sempre o que Deus reserva para nós, pois Ele sempre nos dá o melhor de acordo com o nosso merecimento. Praticando o bem, estaremos dentro de um caminho de luz e só atrairemos para nós coisas boas. E se tivermos pensamentos ruins, atrairemos somente coisas ruins. Vontade de Deus em primeiro lugar. Nas grandes crises pelas quais passamos, quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave, enaltecendo os ensinamentos de Jesus, que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele, o nosso irmão maior, nos dá força para continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. E por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo o que fizer, pensa em Deus primeiro. Consolação e vida futura. Por que nos preocupamos com a vida futura? Porque o Evangelho nos diz que a felicidade não é desse mundo? Por que deixar para o dia seguinte o que podemos gozar hoje? As respostas a essas perguntas dependerão sensivelmente da visão do mundo de cada um de nós. Se formos muito apegados à matéria, poderemos querer gozar já no dia de hoje, não importando-se com isso, precisamos passar por cima do nosso próximo. Ao contrário, porém, se a nossa visão do mundo for espiritualista, olharemos as coisas de um outro ângulo, ou seja, daremos mais atenção ao espírito do que ao corpo. O problema da salvação da alma. A salvação da alma, após o desencarne, é um problema grave para a maioria das religiões. Para algumas são necessárias as obras, para outras basta a fé. A doutrina espírita ensina-nos que a morte não altera o nosso estado moral. Mudamos apenas de plano. Deixamos de pertencer ao mundo dos encarnados para fazer parte do mundo dos desencarnados, o verdadeiro mundo espiritual. Assim, não é porque temos fé ou porque acreditamos em Deus que seremos salvos. Para sermos salvos, precisamos de nos libertar do erro, do pecado. Somente assim poderemos nos libertar do mundo das provas. Visão espiritual do problema. Quando olhamos os nossos problemas aqui na Terra, de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade, o seu valor relativo. Esta observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo. Tudo parece em tamanho diminuto. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Esse indivíduo pode passar por todos os tipos de dificuldade, que continua calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento, pois o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. O que então nos faz resignados ou resilientes? Podem ser considerados resignados ou resilientes indivíduos que suportam grandes dramas na vida ou passam por situações problemáticas constantemente e, mesmo assim, mantêm um olhar de paz e tranquilidade, considerando-se que os olhos são os espelhos da alma, superando os obstáculos que a vida coloca à sua frente e, desta forma, superando a si mesmo. O grande segredo, se é que podemos falar assim, encontra guarida na fé. A fé humana em si mesmo, autoconfiança, a fé divina no Criador, certeza absoluta de que não estamos sós, de que tudo passa e que nossas dores chegarão logo ao fim. Fé
é a certeza de que o futuro nos reserva algo muito melhor. É a visão na vida futura, que glorifica os dias na terra, de tantas provas e expiações. É visão mais além, que modifica o nosso comportamento diante das dores e aflições e que, nos modificando, transforma tudo o que está à nossa volta. Somos, portanto, artesãos da nossa evolução espiritual, escultores de nós mesmos, tendo o cinzel da vontade como ferramenta para talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência, removendo assim os entulhos do passado, para então, lapidados e polidos, apresentarmos face nova diante do Criador e, afinal, podemos dizer, parafraseando o apóstolo Paulo: já não sei se vivo no Cristo, ou é o Cristo que vive em mim. Concluindo então, meus irmãos, lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que possamos seguir a nossa caminhada com mais resignação, enfrentando os nossos problemas, os nossos desafios diários e tendo sempre pensamentos positivos. Gratidão a Deus por tudo que Ele, nosso Pai maior, nosso Pai Criador, nos concede a cada momento. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado com vocês e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.